Irmãos, nós estamos estudando este tema, a luta da carne contra o espírito. Agora eu falei certo, né? Então, nós estamos na parte 4. Eu creio que hoje nós vamos concluir este assunto, certo? Então, na semana passada nós estávamos lendo aqui, lemos alguns parágrafos, nós fomos até o 85 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu vou repetir o 85 e seguiremos a nossa meditação. No 85 o profeta diz assim: porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia exaltou, ou melhor, nos exortou, muito mais quando virmos que vai se aproximando aquele dia, a amar uns aos outros com amor cristão e amor divino, para nos reunir em lugares celestiais em Cristo Jesus e amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Isto é correto. Aí o profeta conclui esse parágrafo dizendo: permaneçam juntos. Por que que nós estamos nesse assunto sobre amar uns aos outros? Porque nós estamos meditando neste tema, a luta da carne contra o espírito, certo? Com base em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, que nós estamos meditando a partir do verso 17. Gálatas 5, a partir do verso 17. E quando o apóstolo Paulo citou as obras da carne, dentre elas, as outras nós não meditamos separadamente, mas dentre elas ele citou duas obras da carne, que é a dissensão e a facção. Então nós pegamos essas duas palavras, nós falamos nas outras partes o significado delas e entramos numa meditação sobre elas, dissensão, facção e assim por diante. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 80, o irmão Brana traz na prática o exemplo de uma obra carnal dentro da igreja. O exemplo de uma obra carnal, como que ela começa, como que ela cria corpo e força dentro de uma igreja. Então, o irmão Brana vai ali do 80, 81, 82, 83 e assim por diante. Ele vai meditando nisto, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, certo? Então o irmão Brana mostra na prática uma obra da carne, que seria a dissensão, a separação, a desunião dentro de uma igreja, causado por uma pessoa, não tem como ser de outra forma, por uma pessoa ungida por um espírito contrário ao espírito correto, que é o espírito da união. Então, há um espírito correto, que é o da união, e há um espírito errado, que é o da desunião. Certo? E em uma das partes eu frisei bem e repito: a divisão não é de Deus, ela é do diabo. Certo? Então, agora nós vamos para o parágrafo 86, dando sequência à nossa meditação. No 86, o irmão Brana diz assim: se você pensa que ele está um tanto errado, então é você pensando sobre outra pessoa, que essa pessoa está um tanto errado. Ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura. Por quê? Porque o afetará. Essa raiz de amargura vai te afetar. Então o irmão Brana está dizendo, entre aspas, ele disse:
Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura. Irmãos, não existe dissensão, não existe facção, espírito faccioso que começa sem uma raiz de amargura. E esse espírito, ele se alimenta da amargura, ele se alimenta do ódio. Não, mas eu não odeio, eu amo fulano. Engraçado que você ama, só não pode estar junto. Aí eu digo assim, só não pode estar junto aqui, mas lá nas bodas do Cordeiro, nós vamos ter que sentar na mesma mesa e um vai ter que engolir o outro, não vai? Ou vai ser em outro céu, ou vai estar separado lá em cima também. O significado de estar unido lá é porque conseguiu andar junto aqui. O resultado de estar junto lá é porque esteve junto aqui. Então o irmão Branham segue dizendo: esse espírito de amargura te afetará e tirará Cristo da minha vida. Então está provado. Da onde Cristo sai, divide. Da onde Cristo sai, facção. Da onde Cristo sai, dissensão. Da onde Cristo sai, separação. E o que é Cristo? O Espírito Santo. Conseguiu entender agora o porquê que eu falo que aonde tem divisão não tem Deus? Divisão não é de Deus e sim do diabo, porque o irmão Branham está dizendo aqui, ó, que se a raiz de amargura for alimentada, isso te afetará e tirará Cristo da nossa vida. Tirou Cristo, tirou o Espírito Santo. Tirou o Espírito Santo, eu te pergunto, quem é que entra? Não, mas não pode falar que é o diabo. Entra qualquer coisa, menos o diabo. Só não, pastor, o senhor não pode falar que entrou o diabo no irmão. Não, não é não. Eu te pergunto, então quem é que é? Quando o Espírito Santo sai, quem é que entra? Ou tem um mais ou menos Espírito Santo? Não tem mais ou menos Espírito Santo. Ou tem o Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo. Vamos lá. O irmão Branham diz assim, ó, esse ácido venenoso de malícia e inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Irmãos, tem gente que pensa que pastor tem imunidade. Tem lá no Congresso a imunidade parlamentar, tem gente que acha que existe a imunidade pastoral. Geralmente as pessoas começam assim, ó, não toca no ungido. Menino do céu, não fala isso. Não pode tocar em ungido. Mas não é tocar em ungido. A mensagem tem 3 classes de crente. Tem 3 classes de crente, tem 3 classes de pastor do mesmo jeito. Eu te pergunto, o pastor não é membro de um corpo de Cristo? Pastor também é membro. Então tem 3 classes. Agora, e a classe que está com malícia, com esse ácido venenoso da malícia, com esse ácido venenoso da inveja, com esse ácido venenoso do rancor? Ou você nunca viu aquele caso de que quando é evangelista tem uma submissão, gente? Pensa num ser submisso é quando está como evangelista, como auxiliar de púlpito, ajuda, faz tudo, está ali. Mas você quer descobrir quando ele estava ali é por segundo desinteresse? Põe a mão sobre ele. Põe a mão sobre ele. Consagra.
Reconhece o ofício para você ver. Se não vai estufar o peitão. É, pastor, mas são almas, pastor. São almas, pastor. Aí, pronto, aí já fica com aquela dó de alma. Pois é, pastor, mas são almas, pastor. E tal. E aí vem a malícia, aí vem a inveja. Tem que ter a igreja no mesmo lugar, na mesma cidade do pastor ancião. Tem que estar pertinho. Ele tem que ter até os membros que era do pastor ancião, tem que ser dele também. Aí entra o rancor, entra a inveja, entra a malícia. Eu te pergunto, é o profeta que está falando. Entrou essas coisas, sai o Espírito Santo. Saiu o Espírito Santo, quem é que entra, irmãos? Responda você mesmo, porque quando eu falo que é o diabo, as pessoas ficam bravas. Ficam nervosas. O profeta está dizendo, quando entra essas coisas, isso levará o Espírito Santo para bem longe de você. Isso o fará correr daqui do tabernáculo. E aí, e agora, como é que fica? Toda igreja tem que ter o Espírito Santo agora, tá? O profeta está dizendo que uma igreja que tem malícia, rancor e inveja, o Espírito Santo vai correr desse tabernáculo. Isso matará o Espírito de Deus. Ou não mata, mas afasta para longe daqui. Daqui que ele está falando é a igreja, é o tabernáculo. Isso ferirá o seu pastor, isso fará tudo. Estão vendo? Não façam isso. Você vai atrás de espírito faccioso? Você vai atrás desse espírito de divisão? Isso ferirá o pastor. Mas você sabe qual que é o espírito faccioso? O espírito de divisão? É quando você sai sem ter problema naquele ministério, naquele ofício. Não tem problema moral. Como o irmão Brana diz na mensagem em Hebreus, capítulo 7, segunda parte. Não, o pastor não foi achado numa bebedeira. Ele não foi achado caído, bêbado. Ele não caiu num problema moral. Então você está saindo, indo atrás de um espírito faccioso, sem que esse ministério tenha esses problemas aos quais faria com que esse pastor fosse votado e assim por diante, e fosse perdoado ou fosse tirado daquele ministério. Você está indo atrás de um espírito faccioso aonde não existe esses problemas que justificaria você sair daquela igreja, sair daquele ministério. Se tivesse esses problemas, problema moral, justificaria você sair, mas não tem esses problemas. Sabe o que é que tem? Tem aquele negócio seguinte: eu não vou muito com a cara dos filhos do pastor. Eu não vou muito com a cara da esposa do pastor. Eu não vou muito com o jeito desse pastor. Mas eu te pergunto, esse jeito dele... Irmão, a Bíblia diz que o sacerdote é rodeado de fraquezas. Essas fraquezas são essas coisas, são as picuinhas, que você não concorda daquele jeitinho do pastor, daquele jeito da família dele, mas aquilo não é doutrina errada, aquilo não está errado, o ministério não está sendo afetado por causa daquilo. É só porque você não gosta, é só porque você não concorda. Não gostou da cor da roupa do pastor, não gostou do que a esposa do pastor falou, não gostou do que o filho do pastor falou. Eu te pergunto, o que o pastor tem a ver com isso? Então você está indo atrás de espírito faccioso, de dissensão, de separação, por causa de picuinha? Então você está indo atrás desse espírito que o irmão Brana está falando aqui. Ó. Então você está ferindo o pastor. Você não sabia disso? Não te deram a notícia aí para onde você foi? Não te falaram que você feriu o pastor lá? Porque não tinha motivo. Não tinha motivo pela mensagem ou pela Bíblia para poder tirar aquele pastor da frente da igreja. Aí você pegou e abandonou à toa, não tinha motivo. Agora, quando tem motivo, quando tem questão moral e não acerta, não conserta de acordo com o que pede a Bíblia e a mensagem, então eu digo para você, casca fora mesmo, sai fora disso aí. Não fica não, irmão. Não coloque sua família debaixo de um ministério errado, não. Sai logo. Vai para uma igreja que presta.
Simples assim. Porque tá cheio de igreja que não presta. E isso que o irmão Brana está falando no 86 aqui, são igrejas que não presta. Não presta. O Espírito Santo não está do jeito que deveria estar. Só não está morto. Algumas coisas ainda acontecem, bênçãos ainda acontecem. Por que acontece? É porque as pessoas estão exercendo a fé. Você pode ter a fé até num tronco de árvore, que se você tiver fé genuína, vai acontecer aquele milagre. Então esse negócio desses milagres, essas coisas aí, não significa que o Espírito Santo está nessa igreja para arrebatamento, não. Toma cuidado com isso. Aí o profeta diz aqui no 87, vocês simplesmente se tornem mais unidos. Puxem para cima. Tomem a fivela, como o irmão testificou aqui, um ministro aqui outra noite, sobre ter uma fivela. Então, isso afivela toda a armadura de Deus. Somente ponham-na, apertem-na completamente, movam-se bem para perto uns dos outros. Não é para ir para longe, não, é para vir para mais perto. Ah, mas eu não concordo, eu discordo. Mas aquilo que você discorda é picuinha sua. Vai para mais perto do seu irmão, vai para mais perto da sua irmã. Se você ficar distanciando, vai entrar uma raiz de amargura. Irmã, entenda, aquela irmã que você tinha amizade como você tinha, aquele irmão que você tinha amizade como você tinha, o que é que está lesando essa amizade de vocês? Você não consegue ter diálogo mais com aquela sua amiga, você não consegue conversar mais com ela, e ela está te falando, amiga, o que está acontecendo? Amiga, por que você está assim? Eu sinto que você mudou. Não, não aconteceu nada. Mentira! Mentira! Mentirosa! Mentiroso! Por que você não esclarece o que é que te chateou? Por que você está com aquilo? Porque vai entrando essa raiz de amargura que o irmão Brana está falando. Para com essa mentira sua! Isso é espírito de mentira, isso tem que ser repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito de mentira que estava em você, porque não está mais. Você vai parar de mentir para ela, você vai parar de mentir para ele. Está repreendido, irmã, está repreendido, irmão, para de mentir. Não está vendo que está entrando esse espírito de amargura? Somente apertem a fivela um pouco mais. Movam-se para mais perto uns dos outros. Amem uns aos outros. De qualquer forma. De qualquer forma. O que é esse de qualquer forma? É até você discordando daquela irmã e daquele irmão, ama do mesmo jeito. Aproxima. Aquela pessoa que você costumava ir para a igreja, era uma companhia para você. O que aconteceu com essa sua companhia? Deus vai cobrar. Falem bem uns dos outros, digam coisas agradáveis uns dos outros, e então Deus os abençoará. Por que você tem que falar da falha daquele pastor? Por que você tem que falar da falha daquele irmão? Não fala, não. Agora, pregar contra a coisa errada, pregar contra o espírito errado, isso não é falar mal de ninguém. Hoje virou uma coisa esquisita, você não pode pregar contra o espírito errado. Ah, tá falando mal de tal pastor. Tá pregando para fulano, né? Quem manda você ficar sabendo de notícia da vida dos outros? Por isso que você sabe que aquele pastor, quando tá pregando contra o outro pastor lá. Porque você tá sabendo da vida dos outros, coisas que não era para você saber. Por que você tem essas notícias na sua cabeça? Se você não ficasse fofocando com os outros, você não sabia da vida dos outros, então quando o pastor fosse pregar, você não ia saber do que ele está falando. Mas é um troca-troca de notícia por esse WhatsApp, por essa rede social que não para, um trem desenfreado. Por isso que vocês ficam desse jeito. Tá falando de fulano. Tá pregando para fulano. Tá pregando contra fulano. O que você tem que saber contra quem que está sendo pregado? É contra o espírito errado, irmão. 1 Coríntios, anota aí. 1 Coríntios 15, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Seu lado carnal não pode entrar na Nova Jerusalém.
essa sua decisão por causa de picuinha, por causa de coisa de família, é porque é da minha família, falou da minha família, falou de fulano, não é da minha família. Isso aí não herda o reino de Deus. Isso não herda o reino de Deus. Isso aí está na carne, não vai herdar, tá bom? Fica sabendo disso. Essas picuinhas por causa de família, essa defesa, esse negócio esquisito por causa de família, isso não entra no reino de Deus. Isso não é de Deus. Vamos parar com isso. Vamos começar a defender o que é certo de acordo com a palavra de Deus. Abandone sua carne se seu desejo é chegar no arrebatamento. Vamos prosseguir aqui. Mensagem sede, parágrafo 31 ao 33. Eu não vou ler o 33 até o final, mas anote aí. Sede, mensagem sede, do 31 ao 33. Nós temos apenas 9 minutos, eu quero acelerar aqui um pouquinho. Mas começando no 31. Há uma torre de controle da alma e uma para o corpo. E a torre é uma advertência para as necessidades do outro. Cada um chama pela necessidade que o clamor está clamando. Isso envia uma onda de advertência. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo, e o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo está muitas vezes em guerra um com o outro. Nós encontramos ali que este é um grande problema hoje, que muitas pessoas estão tentando viver entre aqueles dois desejos. Vivendo entre o desejo da família e da igreja, da família e da igreja. É carne e espírito, sangue que é família e Espírito Santo que é igreja. Vivendo entre sangue, família e espírito que é igreja. Tem gente que tenta viver entre esses dois, equilibrando. Não vai funcionar. Pois um deseja as coisas da terra e o outro deseja as coisas do céu. Como Paulo disse e descreve em Romanos 7:21. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Agora eu pergunto, para onde sua sede está te levando? Não, hoje minha sede me levou para concordar com o neto e discordar do pastor. Vou concordar com meu filho. É meu filho, ele não mente? Oh, Deus eterno. Você já viu pai e mãe falando nisso? É meu filho, ele não mente. Quem me contou não mente. Não, mente não. Veja só, o que está na sua torre de controle agora? Não tente ir em dois caminhos diferentes. A carne se satisfaz o desejo do corpo, mas o espírito se satisfaz com o desejo da alma. Mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Parágrafo 13. Diz assim: nós a conhecíamos hoje como a lei do contraste, a qual, onde há o bem, há o mal, onde há o certo, há o errado. Haverá ali um testemunho do certo e um testemunho do errado, sempre. E você faz a escolha. Você tem que tomar um lado ou o outro. Você já viu o neutro? Você já viu o em cima do muro? Já viu? O neutro, o em cima do muro, ele está mais do outro lado do que do seu lado. Ele está mais do outro lado do que do lado certo. Esse negócio de neutro aí é balela. Pode, irmãos, como tem Deus no céu, prova para mim. Quando uma pessoa fala, eu estou neutro, tem família no meio. Olha, 99,9999, não vou dizer 100% não, para mim não errar, né?
Mas 99,999999, quando a pessoa diz, eu fico neutro nesse assunto. Tem família de um lado. Tem família. Pode escrever isso aí. E fala que eu estou mentindo, que você vai se enganar. Onde tem o falso, tem o verdadeiro também. Onde está o bem, o mal está ao redor. Saiba identificar as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. As hostes espirituais da maldade vão operar também dentro da igreja, nos lugares celestiais. É o que o profeta diz. Mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, do 80 ao 86, que nós estudamos aqui. Como está em Efésios 6, verso 12. Último parágrafo e estamos concluindo. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 36 e 37. O profeta diz assim: alguém disse que teve que foi convertido certa vez, ele recebeu o Espírito Santo e ele disse: como vai você? E ele disse assim: bastante bem e bastante mal. Uma pessoa recebeu o Espírito Santo, se converteu, aí perguntaram para ele: como você está? Ele disse: bastante bem, bastante mal. Ele disse: bom, a que você se refere bastante bem, bastante mal? Como assim? E ele disse: bom, desde que eu recebi o Espírito Santo, ele disse, há em mim 2 cães, e um deles é um cão negro e um é um cão branco. E disse, se debatem todo o tempo. Disse, eles rosnam e pelejam um contra o outro. E disse, o cão branco quer que eu faça o bem, o cão negro quer que eu faça o mal. Disse, bem, chefe, qual deles ganha a batalha? Disse, isso depende, qual deles eu alimente mais? Para com esse alimento neutro seu aí. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Esse alimento neutro seu. Não, nesse assunto eu não opino, estou neutro. Mentira, esse neutro seu está a favor da família. Esse neutro seu está alimentando um lado. Para de conversa fiada. Isso é balela. Aquele que eu alimentar mais é que vai ter mais força. Portanto, creio que isso aqui é uma boa resposta. Veem? Aí só depende na batalha no corpo. Aí só depende na batalha do corpo. Que há em você. Depende de qual você cuida, qual natureza tu cuidas mais, a natureza carnal conforme as coisas do mundo ou a natureza espiritual conforme as coisas de Deus? Qual você está alimentando mais? Os 2 cães vão existir. O que vai vencer é aquele que receber mais alimento. Não alimente a sua carne com aquilo que mata ele espiritualmente. Não se alimente com aquilo, não alimente a sua carne com aquilo que mata a sua carne espiritualmente. Não alimente as coisas da carne com as vontades do inimigo. Então, para encerrar aqui, nós temos 2 minutos. Essa questão de coisas da carne acontece muito, às vezes, com um jovem, um rapaz, ou uma moça, uma irmã, um rapaz ou um irmão já mais velho. É essas coisas dessa modinha que pega na carne de todo mundo. Eu fico pensando, uma irmã que apara seu cabelo, corta seu cabelo, caiu, infelizmente, acontece, tira sua sobrancelha, faz aquelas coisas que realmente é uma marca do mundo. Olha, eu fico pensando, por que essas pessoas têm que fazer essas coisas e depois volta para a igreja, vem para a igreja e nós temos que aceitar essas pessoas cantando, louvando ali na frente, no louvor, sem primeiro esperar um tempo. Espera um pouco. Deixa esse cabelo crescer um pouco. Você pode tomar tua ceia, você pode fazer o lava-pés, tudo, mas porque esse exemplo, ainda mais no rosto.
Está ali no rosto da pessoa. Por que não espera despontar um pouco? A mesma coisa é um rapaz, um jovem, vai lá e faz esses cortes de cabelo moderninho, com esses riscos, que eles fazem uns desenhos na cabeça, assim, no cabelo. Eu fico pensando, se um rapaz desse faz isso e vem acertar, fala, pastor, eu fiz essas coisas aqui, eu quero voltar para a ceia e tal, mas eu quero cantar. Ora, a igreja local é soberana, eu sou responsável pela minha igreja. Eu vou falar para esse rapaz, falar, ou você corta o seu cabelo e iguala isso daí, ou então você espera crescer. Mas com essa marca no seu cabelo, como é que você vai cantar? Aí ele vira para mim e fala assim, uai, pastor, mas e aquela irmã que desenhou a sobrancelha igual o símbolo da Nike ali, e o senhor, ela veio e acertou e já está cantando com aquilo na cara daquele jeito. A outra que cortou o cabelo, pastor, o senhor já deixou cantar daquele jeito sem o cabelo crescer. Por que o meu cabelo tem que crescer? Deixou cantar do jeito que eu vim do mundo também. Entendeu? Conseguiu entender agora? O rapaz não vai poder, porque o cabelo dele está aparente, está daquele jeito desenhado, esses desenhos que eles fazem com as maquininhas nos cabeleireiros. Aí a gente fala, não, ou você termina de cortar seu cabelo, rapa, ou sei lá o que você faz para sumir com isso aí, ou espera crescer. Ele vira e fala, mas por que a outra pode? Está vendo? Quando você deixa, alimenta o cão preto, vai dar nisso aí. Então, tome muito cuidado. Qual dos dois você alimenta mais? Alimente o cão branco, alimente o Espírito Santo que está dentro de você e você não vai cair nessas coisas. Porque quando você cair, você vai ter que se submeter àquilo que o seu pastor decidir com você. Aí não é o que eu penso. O que eu penso que eu citei aqui agora é eu com minha congregação. Agora, o seu pastor aí, ele é a autoridade máxima na sua igreja. Você vai ter que ir lá conversar com ele e o que ele dispor para você, você vai ter que se enquadrar. Você vai ter que aceitar. E ainda não vai poder, não sai murmurando, não, mudando de igreja só porque o seu pastor foi um pouco mais firme e te pediu um tempo. Aceita esse tempo. Aceita, porque foi você que caiu na coisa carnal lá. Então o seu pastor precisa de um tempo. Respeita. É o que o irmão Brana fala aqui. Fique ao lado do seu pastor. Faça isso. Respeite o ministério. Não vá fazer só porque eu estou dizendo que eu faria dessa forma. Eu faria dessa forma com minha congregação. Outro fizer diferente e eu ver fazendo diferente, eu não sou responsável por aquilo e eu dou total apoio àquele ministério decidiu daquela forma, ele é responsável por aquela igreja e por aquelas almas. Eu tenho a minha forma de agir como o outro pastor tem o direito de agir conforme ele desejar. Certo? Então nós chegamos ao final dessa quarta parte do nosso tema, a luta da carne contra o espírito. Que Deus te abençoe e te fortaleça a sua vida e você possa acompanhar aí os demais vídeos do canal Restaurados, você que está assistindo essa reflexão. Deus te abençoe e até a próxima.